Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, dia mundial sobre a conscientização sobre o autismo. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal de Más Notícias com Ednei Paini falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos iniciar com o bloco Entendendo a Política como sempre fizemos. Hoje temos que citar que as assinaturas para abertura da CPI lá do caso Master já estão quase dobradas do necessário para se abrir uma CPMI ou CPM. São quase o dobro. E nada acontece. A Constituição é esnobada pelo seu primordial fator, a ética da lei. Será que Alcolumbre também está envolvido nesse escândalo do Banco Master? Olha, não duvido, hein? Porque todo dia aparecem novos indícios e ele não faz nada. E pessoas importantes ligadas ao Vorcaro, ao Banco Master, sempre, todo dia estão aparecendo. Deixa eu falar para vocês, tem um jornal lá em São Paulo chamado A Folha de São Paulo. Um dos maiores jornais deste país. E agora ele descobriu mais uma falcatrua do STF. Ele descobriu ligações entre ministros da Suprema Corte e Vorcaro. Não é novidade nenhuma, né? ANAC. ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. É uma agência do governo, né? E nela estava explícito que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa usaram 8 vezes os jatinhos de Vorcaro entre o mês de maio e outubro do ano passado. Depois de outubro, quando estourou a bomba, a Alexandre de Moraes e sua belíssima esposa não quiseram mais as migalhas de Vorcaro, né? Deixamos bem claro que nos últimos 6 meses nada aconteceu. Pararam de usar os jatinhos de empresas ligadas a Vorcaro. E se fosse ao contrário? E se fosse Bolsonaro que teria usado esses jatinhos? Te garanto que essas viagens aí seriam faladas. Alexandre e sua esposa fizeram 8 viagens, né? E eu quero fazer uma aposta com vocês que foram de graça essas viagens. Ou apenas foi tirado alguma nota fictícia, né? Para não deixar muito na cara. Se fosse com algum inimigo de direita de Alexandre de Moraes, ele já teria retido o passaporte, teria investigações nas contas bancárias desse sujeito e até gente presa. Mas como se refere a uma autoridade do Supremo, nada vai acontecer. Isso levanta uma série de suspeitas de como os critérios para ser um ministro estão sendo usurpados. Pois para ser um ministro tem que se ter uma reputação ilibada. Já falei várias vezes, nem vou falar mais o que é ilibado aqui. Falando em ilibado, né? Lula apresentou Messias para ser mais um ministro do Supremo. Será que eu tenho cara de bobo? Será que a população brasileira é idiota
pois Lula indicou somente aliados deles para ser ministro do Supremo. Será que Alcafone voltou do túmulo? Pois quando eu vi essa notícia ontem no Jornal Nacional, achei que era lorota. Achei que era do dia 1º de abril. Pois estão cuspindo na Constituição. Lula indicou seu afilhado e seu advogado particular que o tirou da cadeia. Depois indicou um correligionário que disse, agora o STF tem um comunista. Foi Dino que falou isso. E agora vai indicar um outro correligionário para o seu governo. Acho que aí não vai dar para engolir, né? A Constituição fala que o indicado ao Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta que o Brasil pode ter, não pode ter ligações com o presidente, ligações íntimas. Ele mesmo, Lula mesmo, falou isso nos debates com Bolsonaro. E agora ele faz tudo ao contrário? Será que não tem nada de errado nessa conta? Pois a matemática não está fechando. Não fecha. Veja o que... Eu vou botar aqui o que Lula falou nas eleições aí para você entender. Dá uma olhada no debate aí de 2022. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. Não é prudente, diz Lula, ter um ministro da Suprema Corte amigo. Mas advogado, afilhado, pode ser, né? Então, por esse motivo, eu falo que a política brasileira não tem ética. A grande parte dos políticos brasileiros, inclusive até vereadores, não tem ética. A política brasileira, cara, faz uma coisa e fala outra. Nem todos, tá? A maioria sim. A maioria sim. Olhe para o vereador que você votou. Veja o que ele fez na campanha passada. Veja se ele ajudou a nossa cidade na campanha passada. E você votou nele. Será que ele fez alguma coisa nessa campanha? Eu sempre termino avisando a vocês que esse é um ano eleitoral. É muito perigoso. É um ano perigosíssimo. Não venda seu voto. Não venda seu voto. É exatamente isso que acontece quando você vende seu voto. O país vira uma miscelânea. O município vira uma miscelânea. Ainda bem que temos internet, né? Que ela nos lembra desses assuntos bem picantes. Não sou eu que estou falando para vocês. Vocês viram o que o Lula falou? Bom, amanhã é sexta-feira santa, pessoal. Não teremos edição desse jornal e voltaremos com o Bloco Político na segunda. Somos o Zorro da população, tentando levar ao máximo o entendimento dessa situação a vocês, para que você não caia em armadilhas. Vamos passar aí a falar de esportes aí. Respirar um pouquinho. Pessoal, vamos falar de esportes. Depois dessa parada FIFA, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Depois dessa parada FIFA, né, uma partida
dentro do Beira-Rio, dentro dos limites do Internacional, contra seu ex-técnico. Tudo para dar certo. Tudo para arrecadar esses 3 pontos. Teria um jogo bom se fosse acabar um pouquinho antes. Tudo estava dando certo para o Colorado. Vencer a 3ª seguida, quase no final da partida veio a ducha de água fria e o São Paulo empatou 1-1. O Inter fica em 13º com 9 pontos na 9ª rodada. Seria como se tivesse ganhado 1 ponto a cada jogo. O técnico Paulo Pesolano optou por uma escalação diferente. Ele utilizou 4 volantes, deixou Borré e Carboneiro no banco no início. E na primeira etapa isso funcionou muito bem. Mas na segunda etapa o Inter cansou. Cansou sim. Paulo Pesolano não tinha peças à altura para substituir. Na primeira etapa, Alejandro abriu o placar. Mas na segunda etapa o Inter recuou. E o São Paulo, que precisava do resultado, veio para frente. E aos 43 da segunda etapa, o Inter sucumbiu ao time de Roger Machado. E como hoje é dia mundial da conscientização sobre o autismo, ontem os jogadores colorados entraram em campo e fizeram uma espécie de homenagem ao dia, com a entrada em campo com abafadores. E no uniforme tinha uma fita de autismo com uma frase escrita: pela inclusão. A entrada em campo ainda foi com 11 crianças com espectro autista. Uma baita ação em alusão à data, hein? Que é mais que especial. E para fechar as notícias do Inter pelo jogo da Copa do Brasil, lembra que teria que ir para Curitiba, que teria que ir lá para o norte do país? Não, Nina, não. O Inter vai jogar a Copa do Brasil em Floripa. Então tudo certo, né? Tudo certo, bem mais perto, melhor para o Inter, a logística fica legal pra caramba. E da parte gremista, hoje à noite o Grêmio entra em campo com o líder do campeonato, às 21h30, transmitindo aí ao vivo pela TV aberta da RBS. O confronto será pela 9ª rodada do campeonato, lá em São Paulo, lá no Barueri. Porque no Allianz Parque, Casa do Porco vai receber um festival de rock. Falando em festival de rock, eu nem comentei, né? Porto Alegre ontem teve Guns N' Roses e talvez por isso também que a galera não foi muito em peso no Beira-Rio. Bom, a equipe chegou a São Paulo ontem, o Grêmio chegou a São Paulo ontem com desfalques, alguns que já eram previstos, né? O Marlon, que está lesionado, seu reserva imediato Caio Paulista, que também não poderá atuar por ser emprestado do Palmeiras. E quem poderá iniciar na lateral será o guri Pedro Gabriel. Vou saber, né? Vou saber se vai ser Pedro Gabriel. Acho que sim, né? 18 aninhos, mas vamos botar uma responsabilidade nas costas desse guri grande pra caramba. No meio-campo, aí o Portuga não vai ter Arthur nem o William. Eles não atuarão, eles sentiram desconforto muscular. E até bom, porque são dois atletas já cascudos, já velhos. E jogar num campo desses, como o Barueri, não é legal, né? Bom, eles não atuarão, né? Eles sentiram desconforto muscular. Leonel Pérez teve a lesão também, estará fora do confronto pelas próximas 3 semanas, no mínimo 3 semanas. Às vezes a gente fala 3 semanas, aí na outra semana o cara já entra atuando, né? Então, pelos prognósticos médicos, 3 semanas, mas quem sabe o que vai acontecer aí com o Leonel. Não é Leonel Messi, é Leonel Pérez. Mas quem sabe aí o Messi, numa sequência boa, pode vir para o Grêmio. Então, tudo certo para o confronto de hoje. Voltaremos na segunda com todas as repercussões dessa partida. Pois, como eu falei para vocês, amanhã é Sexta-feira Santa. O Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem nos tem dado esse grande aporte, grande apoio aqui no bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Opa, vamos falar de coisa boa, né? Sempre falamos de coisas estranhas, principalmente no bloco esportivo e político, né? Vamos falar de uma coisa bem legal. A Fundapark inaugurará seu novo pórtico, sabe quando? Dia 7 de abril, na próxima terça-feira, onde foram investidos aí mais de 3 milhões de reais nessa estrutura e agora conta com cancelas inteligentes, sistema de segurança integrado. O setor de eventos de Bento Gonçalves celebra a entrega oficial desse novo pórtico de acesso da Fundapark, viabilizando integralmente pela iniciativa privada através de uma sólida parceria com a Movergs, o Sindimóveis, o SIC e a administração do parque. A estrutura moderniza a entrada e marca uma nova era para o maior complexo de multi-eventos do sul do Brasil. O controle de acesso passará a operar com cancelas inteligentes geridas pela empresa Infosat Security, projetadas para dar mais fluidez ao trânsito, para eliminar burocracias, e os visitantes poderão realizar o pagamento dos tickets do estacionamento de forma autônoma em máquinas de autoatendimento, utilizando Pix ou cartão, em qualquer momento aí durante a sua visita aos pavilhões, né? Serão várias máquinas ali que vocês poderão fazer o pagamento, então vai agilizar aí para a galera que quer entrar. Antes, para você entrar dentro, passar aí pelo pórtico, você tinha que parar, pagar, usar o Pix, e isso demorava pra caramba. Agora ficou mais seguro e, falando em segurança, ela seguirá em outro patamar, pois o novo pórtico foi equipado com modernas câmeras de leitura de automática de placas. Ela vai permitir aí o rastreamento em tempo real de todos os veículos que acessam o recinto. A direção do parque está em tratativas avançadas com a Concepro para espalhar imagens desse cercamento eletrônico diretamente para a Central de Inteligência da Brigada Militar, garantindo um ambiente blindado e seguro para os frequentadores e expositores. O projeto une concreto e metal, né? Elementos que homenageiam a indústria moveleira e a tradição vitivinícola da capital do vinho. Os próximos passos de expansão do complexo, o complexo na realidade já é movido por 100% de energia renovável. Os projetos são de curto e médio prazo, que incluem a construção de uma cozinha industrial, né, com capacidade para 2.500 pessoas, ampliação do hall do pavilhão E, a revitalização das áreas externas, da área externa, para atrair aí a comunidade para o lazer aos finais de semana dos bento-gonçalvenses e visitantes. Serão vários fatores que deixarão o Parque de Exposições de Bento Gonçalves um atrativo à parte dos eventos que acontecem lá. Bom, falei bastante, né? Vamos passar para o comercial da Harmony. Nós voltamos em 30 segundos. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Você sabia que aqui no Rio Grande do Sul cerca de 124 mil pessoas têm transtorno de espectro autista? De acordo com o governo estadual, mais de 70% destes diagnosticados são homens e pouco menos de 30% são mulheres. Mais um dado que temos em mãos aí é que 50% dos casos são diagnosticados antes dos 3 anos de idade. E tem vários casos aí que o diagnóstico é realizado na vida adulta também. Geralmente isso acontece por alguns fatores, por ser quadros mais leves, pois o autismo tem níveis. Então hoje é dia 2 de abril e reforçamos a informação do diagnóstico precoce. Ele ajuda muito na inclusão do autista, na qualidade de vida da pessoa com essa síndrome. Uma reportagem para incitar a reflexão sobre esse caso, sobre fazer barulho nas ruas, tipos fogos de artifício, ou com som alto em automóveis. Digamos que de passagem, sempre que tem um automóvel com som alto, a música é muito ruim, é terrivelmente ruim, nunca é uma música boa. Então, pessoal, puderem aí conscientização, essa galera tem medo de estouros grandes, de barulho na rua, né? Se quer barulho alto, vá numa discoteca, meta a cabeça dentro de uma caixa de som, fique pertinho do palco, sei lá. Vá no Planeta Atlântida, disseram que lá no Planeta Atlântida o som é de respeito. Vá em lugares assim, não fica levantando o volume, talvez o seu vizinho esteja doente, talvez tenha espectro autista e você não sabe. Até os cachorros ficam mal com barulhos, né? Então vamos ficar de boa, pessoal. Respeitar sempre o próximo, mesmo que não tenha autismo, né? Mesmo que seja alguma pessoa idosa ou doente, né? É bem interessante que nós, como seres humanos civilizados, usemos a nossa cabeça e não se puxemos nesse sentido. Bom, ontem nós falamos sobre um assunto e vamos reforçar ele. Como está em seu itinerário para Sexta-feira Santa, para amanhã? De acordo com a tradição católica, a única carne que se pode consumir é o peixe. A tradicional Feira do Peixe de Bento Gonçalves começou e segue até amanhã às 11 horas da manhã. Iniciativa organizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Agricultura e ela ocorre na Praça Centenário. A realização do evento possui uma dupla importância na economia, a econômica e a social. Para os produtores locais, representa aí uma excelente oportunidade de escoar a produção de peixes, né, diretamente ao consumidor final, eliminando intermediários e fortalecendo a economia local, promovendo a valorização e o trabalho do campo e o consumo frescos de peixe. Quem passar então pelo centro de Bento encontrará aí uma grande variedade de espécies disponíveis para a comprar. Deixa eu tirar aí minha imagem da frente. Para vocês verem a imagem de fundo, é preocupante. E se refere a uma notícia que impactará todos. Os últimos tempos foram complicados, né? A Petrobras anuncia o aumento nos combustíveis de avião. O reajuste acontece justamente no momento em que o mundo enfrenta uma escala de preços que o barril do petróleo
aumentou exorbitadamente por causa da guerra do Irã, lá dos Estados Unidos, do Estreito de Hormuz. De acordo com a Agência Nacional de Aviação, ANAC, o órgão regulador do setor aéreo, os combustíveis representam cerca de 30% dos custos totais das companhias aéreas. A tabela com os novos preços está publicada no site das companhias, tá? O reajuste, não vamos cair para trás, né? O reajuste no valor do preço dos combustíveis dos aviões variam entre 53% e 56%. Você entendeu? Aumentou mais de 50% o litro do querosene de avião, de R$ 3,49 para R$ 5,40. Então o aumento passou para 50%, a mais de 50%. E se representar as passagens aéreas, também chegarão a esse patamar. Olha, vou dizer para vocês, não sei se chegará a 50%, mas beirará os 50% sim, o aumento das passagens. Então quem puder comprar antes, que seja esperto e compre antes. Pessoal, por aqui vai terminando o Jornal Últimas Notícias de hoje. Eu quero deixar para vocês uma feliz Páscoa, uma boa passagem de Páscoa, uns bons ovinhos de chocolate. E voltaremos na segunda. Um grande abraço, até lá.